Esse vídeo originalmente era pra ser em francês, porque o meu cérebro funciona de um jeito estranho. Eu já tinha o roteiro escrito, já tinha gravado, editado o vídeo, e aí eu lembrei que é bem provável que a maioria de vocês não fale francês. Então eu poderia ou legendar o vídeo todo ou reescrever o roteiro em português, então foi isso que eu fiz. E acabou que não ficou tão legal quanto o roteiro original que eu escrevi. Mas é isso, faz parte. A Pequena Loja de Suicídios é um filme de animação franco-belga-canadense lançado em 2012 e é baseado num livro de mesmo nome escrito pelo romancista Jean Toll, lançado em 2010. A história se passa ali nos anos 2000, começo dos anos 2010, numa linha do tempo alternativa onde as taxas de suicídio aumentaram exponencialmente. E nesse cenário macabro, a família Tuvache encontra uma forma de prosperar com uma lojinha que vende artigos para auxiliar os suicidas. E lá eles vendem de tudo que você imaginar: cordas, lâminas, armas, venenos, instrumentos de tortura, de tudo mesmo. A família é composta pelo pai Mishima, a mãe Lucrèce e os 3 filhos: Marilyn, a mais velha, Vincent, o do meio, e o caçula Alain, que quando nasce ele toca o terror na família porque ele não segue o padrão mórbido dos outros. Eu citei o nome dos personagens porque eles em si são muito interessantes. Cada um deles foi nomeado como uma figura histórica que cometeu suicídio. O Mishima, do pai, foi tirado do escritor japonês Yukio Mishima, que morreu por seppuku. Inclusive, tem uma cena que o Mishima tá mostrando umas lâminas para um cliente, e ele mostra uma katana, e sugere um seppuku, como uma cena dramática, né? O cliente é um professor, e o Mishima sugere que ele faça um seppuku no pátio ou na quadra da escola, tipo, uma coisa bem pública, bem dramática ali, para traumatizar as crianças. Como é de se esperar, o Mishima é um personagem bem mórbido. Ele é o principal responsável pelo estado depressivo da família. Ele é muito severo e autoritário com os filhos e com a esposa, e ele é o que lida pior com a joie de vivre do Alain. Em vários momentos ele tenta matar o menino e chega a viciar o filho em cigarro. Toda essa morbidez dele sai pela culatra, obviamente, e o Mishima acaba surtando, tipo, muito feio. E é diagnosticado com esquizofrenia pelo psiquiatra numa cena bem cômica que destoa bastante da situação, mas é o charme. A mãe, Lucrèce, recebeu esse nome por causa de Lucrécia de Roma, que foi uma figura histórica também que cometeu suicídio se cortando. A Lucrèce contrapõe o Mishima em vários aspectos, mais n'est pas tant. Ela é carinhosa com as crianças e é mais receptiva com a situação do Alain, mas ainda assim ela é uma mulher muito mórbida e mantém a severidade com os filhos. Ela também foi muito afetada pelo trabalho e em alguns momentos ela é mostrada como uma dona de casa dos anos 50, tipo, profundamente deprimida, mas que mantém as aparências pelo marido, pelos filhos e pela loja. Ela mesma diz que gostaria de se matar, mas que não pode se dar esse luxo por causa da loja. Marilyn, sim, pela Marilyn Monroe, que cometeu suicídio por overdose. Não entrarei em detalhes em nenhuma conspiração envolvendo a morte dela, porque não vem ao caso aqui, mas a Marilyn é mostrada como uma adolescente gótica, naquela estética tipo dos jovens alternativos dos anos 2000, começo dos anos 2010, e ela é muito melancólica, muito solitária, assim como o resto da família, muito deprimida. E ela tem sérios problemas de autoimagem. Em uma cena na festa de aniversário dela, né, o Alain dá pra ela um CD de música árabe e um lenço pra ela dançar, porque ela é muito bonita. E ela começa a chorar, porque ela é horrorosa, e ela sai da cozinha chorando, e a Lucrèce, se eu não me engano, repreende o Alain falando alguma coisa tipo: não fala essas coisas, você sabe que sua irmã é feia. Mas parece que esse elogio do Alain melhorou bastante o estado emocional dela, porque ela fica até bem mais leve depois disso. A Marilyn é muito próxima do esoterismo e dá pra ver isso pelo quarto dela, que tem vários itens meio místicos e tal. E eu acho que é por isso que o Alain deu aquele CD pra ela, pra começo de conversa. A Marilyn é que tem o final mais bacaninha da família, que ela arruma um namoradinho. O Vincent, de Vincent van Gogh, que tem como causa mortes principal o suicídio por arma de fogo. Eu sei que tem toda uma linha de investigação que diz que ele não se matou, mas a causa oficial é essa. O Vincent aparece pouco em relação aos outros. Ele é bem quieto e melancólico, igual o resto da família, mas ele é muito talentoso. Ele desenha muito bem e tem uma mão muito boa pra poesia, e eu acho que é inspirado no próprio Van Gogh mesmo. O Vincent tá sempre de saco cheio do Alain, mas não implica tanto assim com ele, e eu acho que ele é o mais próximo do pai. E, finalmente, Alain Tuvache, o nome vindo do matemático Alan Turing, o criador do computador que cometeu suicídio por envenenamento. O Alain é
o catalisador de todos os eventos do filme. Ele nasceu com a tal joie de vivre e é o único Tuvache que sorri, de acordo com Mishima, que desde sempre viu o menino como problema, principalmente depois que ele espantou uma cliente justamente por sorrir, e ele era bebezinho ainda. O Alain cresce como um menino muito hiperativo e alegre e não se conforma com o pessimismo da sociedade, e ele decide que vai dedicar todo o tempo dele para mostrar pro mundo que a vida vale a pena. Ele arma, todo um plano pra destruir a loja, pra ajudar essa missão dele, e ele recruta a turminha dele pra fazer isso. Spoiler, no final ele consegue, ele destrói a loja, o namoradinho da Marilyn, que é um rapaz chamado Ernest, batizado por causa do autor Ernest Hemingway, que se suicidou com arma de fogo, e esse rapazinho trabalhava fazendo crepes, e aí ele dá a ideia de transformar a lojinha, agora destruída, numa lanchonete. O filme tem um final felizinho até, essa lojinha de crepes parece levantar muito a moral dos cidadãos da cidade e a taxa de suicídio diminui bastante, mas o Mishima ainda vende uns crepes de cianeto em segredo. Eu assisti esse filme a primeira vez, eu ainda era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, alguma coisa assim. Que foi logo quando eu comecei a aprender francês. E o título me chamou a atenção. Eu era uma criança muito mórbida, realmente, eu nunca bati muito bem na cabeça. Eu não lembrava muito desse filme, não, assim, sinceramente. Eu sabia que eu tinha assistido em algum momento da minha vida e que era um filme bonitinho, apesar do nome. Eu lembrei da existência dele e que eu tinha ele no pendrive, resolvi assistir de novo. E, ok, pra começo de conversa, eu não lembrava que era um musical. Eu não sei se eu já falei essa informação aqui, mas sim, Magazine de Suicide é um musical. Inclusive, por isso que eu falei que aquela cena do diagnóstico do Mishima destoou um pouco da situação, porque é um número musical bem engraçadinho. Todo o filme acaba destoando por ser um musical. Não que musicais não contem histórias sérias, mas tem algumas coisas que ficam estranhas, esse filme é um caso. É claro que, por mais que a história lide com um tema tão pesado, o texto em si é muito tragicômico, o que não é um problema, mas com certeza não é pra todo mundo. O tema central da história é a tal joie de vivre, que eu tô falando desde o começo, que também funciona como a lição de moral do filme. Joie de vivre traduz literalmente como a alegria de viver, que aqui seria, no caso, as atitudes do Alain. É você ver o lado bom das coisas, que a vida vale a pena ser vivida, que o bem existe e que deveríamos ser mais otimistas. A vida é bela, a vaca é amarela, mas o que importa mesmo é a flexibilidade do rabo da lagartixa. Mas, em contraponto à joie de vivre, tem o mal de vivre, né? O mal do viver, que é o comportamento que o resto da família Tuvache e também a sociedade onde eles vivem adota. É o negativismo, o pessimismo, a tristeza, a depressão e o suicídio. O arco do Mishima como personagem é bem interessante, porque ele começa como esse homem que inicialmente celebra a morte, porque é isso que coloca a comida na mesa. Não é um trabalho prazeroso, mas alguém tem que fazer. E conforme o filme vai passando, mais por causa do Alain mesmo, o quadro do Mishima, que antes tinha como principal problema a melancolia, agora tem o agravante da raiva, o que faz dele um homem profundamente amargurado. Ele é um homem que tá sempre cercado de morte, e ele é direta ou indiretamente responsável pela morte de centenas de pessoas. A família Tuvache é responsável por sabe-se lá quantas mortes, porque essa loja já tá na família há gerações. E querendo ou não, mesmo que eles neguem, isso afeta todos eles. O Mishima surta e a Lucrèce diz com todas as letras que ela quer se matar. Os filhos são extremamente deprimidos e não tem nenhuma perspectiva de vida. E essa atmosfera da família Tuvache que é a norma, não só entre eles, mas das pessoas da cidade. Mas os Tuvache têm o diferencial da loja, né, pra se manterem vivos, enquanto as outras pessoas realmente chegam às vias de fato. O seu ambiente afeta o seu estado emocional. Você pode até fingir que tá tudo bem, mas se o seu ambiente é tão carregado de negatividade, isso vai te adoecer. Um ambiente doente gera pessoas doentes. A joie de vivre é sobre encontrar alegria nas pequenas coisas. A mulher que desiste de se matar depois que o Alain sorri pra ela, é o astral da Marilyn que melhora significativamente depois de receber um elogio, o Vincent que encontra conforto na culinária e o Mishima que depois de tudo vê no Alain a possibilidade de uma vida melhor. Às vezes tudo que você precisa é de um Alain, encontrar a joie de vivre nas pequenas coisas. Parece besteira, mas é verdade. Não é segredo pra ninguém aqui que eu lido com problema de saúde mental desde muito nova, e eu não tô exagerando quando eu digo que eu já tive numa situação quase igual à do Mishima. Eu já cheguei a perder o movimento das pernas por semanas por conta de ansiedade, eu já passei por episódios depressivos muito debilitantes, mas em um desses episódios, o que me ajudou a melhorar, e isso eu tô falando sério,
O que me tirou da fossa foi um dia que a minha mãe tava fazendo bolo e ela me deu a vasilha de massa pra eu raspar. Tipo, sem brincadeira, aquela foi a primeira vez em meses que eu não tava no estado completo de apatia. Quando eu digo que são as pequenas coisas que acendem a joie de vivre, eu falo sério. Se você tá passando por um momento difícil, uma coisa sombria, e você se sente preso e sem esperança, calma, que vai passar. Eu sei que quando a gente tá passando por esses momentos, sempre tem alguém que fala isso e dá vontade de esganar a pessoa, mas é verdade. Isso vai passar. Mesmo que você ache que não, vai passar. A vida vale a pena ser vivida. Tchau!